Prepare-se para esquecer cada filme, cada clichê, cada romance que já te contaram sobre a máfia italiana na América. O que está prestes a ser revelado é a história brutal, sem filtros, de como uma das organizações criminosas mais influentes do mundo realmente fincou raízes em solo americano. Esta não é uma fábula de Hollywood, mas um labirinto de poder, traição e uma luta pela sobrevivência que moldou a face do crime organizado. A realidade, garantimos, é muito mais chocante e intrigante do que qualquer mito. A máfia italiana nos Estados Unidos, sem dúvida, figura entre as organizações criminosas mais notórias globalmente. Inúmeros filmes e centenas de livros foram dedicados à sua saga, porém poucos se aventuram a explorar seus estágios iniciais, o período que antecedeu o surgimento da que viria a ser conhecida como Cosa Nostra. Essa lacuna é majoritariamente atribuível à escassez de fontes confiáveis da época. Consequentemente, as narrativas sobre a ascensão da máfia no continente americano, proliferando nesse ambiente de escassez informativa e ainda hoje propagadas pela mídia como verdades absolutas, frequentemente se assemelham mais a mitos urbanos do que a uma reconstrução fidedigna dos acontecimentos. Felizmente, a pesquisa atual acumulou um volume de informações que nos permite traçar uma versão mais precisa desses anos remotos. Se você busca compreender a verdadeira essência da Cosa Nostra, em seus primórdios, nos Imulutal, convido-o a mergulhar no universo da primeira família mafiosa, além dos limites da legalidade. Antes de nos aprofundarmos, é crucial esclarecer a interpretação predominante sobre as origens da Cosa Nostra. Isso ajudará quem se aproxima do assunto a distinguir a minha perspectiva, que, a meu ver, oferece uma leitura mais precisa e fundamentada. Em suma, até recentemente, acreditava-se que, antes de 1931, a máfia americana era um conjunto de gangues mal organizadas, constantemente em conflito para afirmar seu líder como o chefe de todos os chefes dos mafiosos americanos. Argumentava-se também que os mafiosos da velha guarda, imigrantes que chegaram à América já adultos, os chamados mustache patches, se recusavam categoricamente a colaborar não apenas com membros de outras nacionalidades, mas até mesmo com italianos de origem não siciliana. No entanto, essa abordagem era contestada pelos representantes da nova escola de mafiosos, nascidos ou chegados à América ainda jovens. Crescidos no Novo Mundo, eles não pretendiam limitar seus negócios ilícitos à colaboração exclusiva com compatriotas, vislumbrando na interação internacional perspectivas de lucros muito maiores. A história convencional narra que tudo isso culminou em uma guerra entre a nova e a velha escola, encerrada por Charles Lucky Luciano, que por meio de um complô rapidamente eliminou dois chefes de todos os chefes, massacrou dezenas de mafiosos da velha guarda em todo o país e, em seguida, convenceu os demais a renunciar ao título de chefe supremo, instituindo em seu lugar uma comissão para resolver questões controversas por votação, dando assim origem à famosa Cosa Nostra. Admita, essa narrativa evoca mais uma trama cinematográfica envolvente do que uma reconstrução histórica. Tudo parece excessivamente nítido e definido. Os velhos e sanguinários vilões, cegos pela sede de poder e pela mentalidade estreita, obstaculizam o progresso do grupo. Então surge um novo herói que não anseia por poder, mas aspira ao bem comum, ao desenvolvimento e à prosperidade. Esse novo triunfa, o grupo se une, ruma para um futuro brilhante e acumula riquezas resolvendo problemas coletivamente. A realidade, contudo, é muito mais complexa e ambígua. Descobriu-se que velhos e novos não eram tão distintos e coexistiram pacificamente, tanto antes quanto depois de 1931. Embora a máfia tenha se desenvolvido e evoluído ao longo do tempo, sua história não apresenta um profeta reformador
que tenha marcado um claro antes e depois. A saga da Cosa Nostra é permeada por muitas mais nuances do que um simples preto e branco, e as causas e a magnitude das mudanças divergem significativamente do que a maioria das pessoas continua a afirmar. A primeira menção confiável da máfia americana remonta à família Matranga de Nova Orleans, registrada entre 1870 e 1880. Logicamente, nossa história de hoje deveria ter começado com eles. No entanto, há um mas significativo. Nova Orleans nunca foi o epicentro dos eventos que podem ser considerados centrais na história da Cosa Nostra. Tudo o que era mais relevante nesse período acontecia em Nova York. Lá residiam todos os chefes de todos os chefes. Lá eclodiu o conflito mais amplo, conhecido como Guerra Castellamarese, que de uma forma ou de outra envolveu todas as outras cidades. Lá se encontrava a maior diáspora italiana, que levou à criação, em uma única cidade, de nada menos que 5 famílias mafiosas. Tudo o que acontecia então em Nova York, de uma forma ou de outra, influenciava a máfia em todo o país. É por isso que nossa narrativa de hoje não começa em Nova Orleans, mas no território da Grande Maçã. A história da máfia de Nova York geralmente começa com o primeiro chefe de todos os chefes, conhecido da Cosa Nostra, Giuseppe Morello, e sua família criminal homônima. Embora essa figura seja de fato fundamental para a narrativa do período entre o século XIX e o XX, e sua trajetória constitua a base da primeira parte de nosso relato, é oportuno mencionar antes testemunhos mais antigos da presença mafiosa em Nova York. Em muitos casos, esses exemplos carecem de provas irrefutáveis e não devem ser considerados a verdade absoluta. No entanto, o simples fato de as evidências da existência da máfia no território da Grande Maçã remontarem a várias décadas antes do que é comumente aceito, sugere que a história dessa organização pode ter raízes muito mais profundas do que sabemos hoje. Os primeiros registros da máfia americana nos transportam para a boa década de 1860 e estão ligados a um indivíduo chamado Michele Serramonte, que, segundo diversas fontes, era afiliado à máfia na Sicília, antes de se mudar para a América, onde se dedicou à falsificação de dinheiro. Pesquisadores sugerem que Serramonte pode ter sido o primeiro chefe mafioso de Nova York. 19 anos depois, a imprensa local publicou uma série de artigos sobre o imigrante Rosário Milli e seus 3 subordinados, membros de uma organização secreta denominada La Máfia. Os jornalistas identificaram Milli como o líder dessa associação, e 9 anos mais tarde, em Nova York, ocorreu o assassinato de um homem chamado Antônio Flacomel, que, como se descobriu, era um informante da polícia. Ele havia conseguido fornecer ao detetive Thomas Byrne informações sobre uma sociedade criminosa secreta de italianos, nomeando entre seus membros a si mesmo, Próspero Carlo e Vincenzo Quartararo, além dos irmãos Carmelo e Raimondo Farassi, ligados ao já mencionado Michele Serramonte. A investigação desse caso também levou as autoridades a hipotetizar que outro potencial fundador da máfia de Nova York poderia ser o bandido siciliano Giuseppe Esposito, que fundou sua família em 1878, e o suicídio de Flacomel, segundo a versão deles, foi uma vingança por sua traição a Esposito. Finalmente, o próprio assassinato nos remete a um homem chamado Candolaro Buttini, que, em primeiro lugar, foi um dos possíveis participantes da conspiração contra Flacomel e, em segundo lugar, foi preso em 1896, sob a acusação de falsificação de dinheiro. A investigação sobre este último revelou que, segundo uma versão, Buttini era o chefe da máfia local e, segundo outra, era o executor de um verdadeiro chefe chamado Nicola Taranto. Como se observa nas constatações anteriores, as menções à máfia começaram a surgir em Nova York já em meados do século XIX, e todos aqueles identificados como potenciais membros estavam, de uma forma ou de outra, interconectados. Contudo,
Atualmente não podemos aceitar essas teorias como verdades absolutas devido a uma base probatória excessivamente limitada. E embora eu recomende enfaticamente que sejam levadas em consideração como uma alternativa ao desenrolar dos eventos, em nosso relato, assumiremos como fundador comprovado da máfia de Nova York Giuseppe Morello, sobre quem falaremos agora. A vida e a atuação de Morello não representam apenas a história de um único indivíduo. Tudo o que sabemos sobre a existência e as atividades da máfia entre 1890 e 1910 concentrou-se substancialmente em sua trajetória, e Giuseppe foi uma figura central na formação da máfia nova-iorquina naqueles anos. Portanto, a narrativa que se segue não é tanto uma biografia pessoal, mas uma descrição da gênese da Cosa Nostra e de como os primeiros mafiosos americanos viviam e agiam. Morello nasceu em Corleone, Sicília, em 1867. Seu pai, Calogero, faleceu antes que Giuseppe completasse 10 anos, obrigando a mãe, Angela Pietrozzi, a se casar com Bernardo Terranova para sustentar a família. O novo padrasto foi um dos primeiros membros da organização mafiosa corleonese, chamada Protuzzi, assim como o tio de Morello, Giuseppe Battaglia. Não é de surpreender, portanto, que o jovem Giuseppe tenha seguido o mesmo caminho. Na Sicília, Morello se destacou pelo assassinato do chefe da guarda campestre Giovanni Vella, do qual foi absolvido, e pela gestão de uma quadrilha de falsificadores, atividade pela qual recebeu uma condenação de 6 anos de prisão. Sabendo de antemão de sua iminente prisão, em 1893, Giuseppe deixou a Sicília e se estabeleceu em Nova York. Logo, todos os seus parentes mais próximos o alcançaram, instalando-se no que então era um emergente bairro da pequena Itália. A mudança forçada coincidiu com uma das mais graves crises econômicas americanas. Milhares de empresas em todo o país declararam falência, e o desemprego em Nova York atingiu 25% até o final do ano. A família Morello Terranova, composta por 4 adultos e 7 filhos, lutava para sobreviver. Inicialmente, os homens se viravam com trabalhos esporádicos e mal remunerados, o que, junto à venda de alguns bens pessoais, permitia de alguma forma pagar o aluguel e comprar comida. Mas, no final do ano, a situação em Nova York tornou-se tão desastrosa que Giuseppe foi para a Louisiana em busca de emprego nas fazendas. Lá trabalhou primeiro como vendedor de frutas e depois nos campos de cana-de-açúcar, permitindo que o restante da família o seguisse. Por quê? Você se perguntaria. Um par de mafiosos como Morello e seu padrasto não retomou imediatamente suas atividades criminosas ao chegarem, mas se dedicou a trabalhos honestos? A razão era prosaica. Giuseppe tinha uma condenação pendente na Sicília e, por 3 anos, não devia atrair a atenção das autoridades americanas. Segundo as leis da época, imigrantes que viviam nos Estados Unidos por mais de 3 anos obtinham imunidade de deportação. Morello, portanto, tinha que passar despercebido por 3 anos, fingindo ser um cidadão respeitável, para não ser expulso para a Itália, onde seria imediatamente preso por 6 anos. Por esse motivo, ele e sua família trabalharam até o final de 1896, primeiro nos campos da Louisiana e depois nas plantações do Texas. Morello retornou a Nova York no início de 1897. Naquela época, a crise econômica havia sido superada e a comunidade italiana havia crescido mais de 3 vezes em relação a 1893. O bairro de Little Italy prosperava, oferecendo a indivíduos como Morello amplas oportunidades para atividades criminosas. No entanto, as primeiras empreitadas conhecidas de Giuseppe, iniciadas após seu retorno, eram totalmente legais. Junto com seu padrasto, ele se dedicou ao reboco e pessoalmente administrava um pequeno depósito de carvão, um bar e uma fábrica de tâmaras. De onde obteve os fundos para abri-las, só podemos imaginar. Mas aparentemente não lhe foi ensinada a gestão empresarial, pois todas as suas novas atividades
com exceção daquela em comum com o padrasto, falharam. Assim, em 1898, Morello retornou à profissão de falsificador. Foi mais ou menos nesse período que ele obteve o título de chefe de sua família mafiosa. É importante notar que as famílias, mesmo naquela época, não eram criadas simplesmente por vontade de alguém. Morello precisava de uma autorização para isso. De onde a obteve, contudo, não se pode dizer com certeza. Poderia ser Nova Orleans, onde a máfia tinha raízes mais profundas. Poderia ser a Sicília, como pátria direta da sociedade secreta. E, finalmente, poderia ser também Nova York, se considerarmos as hipóteses sobre o surgimento da máfia de que falamos anteriormente. Essas hipóteses nem sequer excluem a possibilidade de ele ter assumido o comando de uma família já existente. Seja como for, um ano após seu retorno a Nova York, Giuseppe tornou-se um chefe mafioso e retomou as atividades ilícitas. Não é de surpreender que ele tenha escolhido justamente a falsificação. Em primeiro lugar, já havia se ocupado disso na Sicília, e em segundo lugar, em Nova York havia muitos outros sicilianos que faziam o mesmo, então não haveria problemas de pessoal. Morello formou um grupo de italianos de confiança que se ocupavam diretamente da fabricação dos falsos, e para a distribuição, através de um de seus homens, contratou alguns pequenos bandidos irlandeses. No papel, tudo era perfeito. Do local de produção, tinham conhecimento apenas seus homens, e no campo arriscavam os irlandeses. Além disso, Giuseppe nunca entregava pessoalmente as falsificações para distribuição, confiando todas essas questões ao seu homem, chamado Calogero Maggiore. Morello, como um verdadeiro chefe, permanecia à parte e observava como tudo funcionava, rendendo-lhe bons dividendos. Sua gangue imprimia notas de $5 e as vendia aos irlandeses por $2 cada. Aliás, naquela época um trabalhador ganhava $2 por dia, e embora a produção de Morello não fosse de grande escala, imprimiam cerca de 200 notas por mês. Isso lhe rendia aproximadamente $400, o equivalente a 10 salários mensais de um operário comum. Essa atividade serviu fielmente a Morello por 2 anos, após o que foi desmantelada pelo serviço secreto, que na época se dedicava diretamente à luta contra os falsificadores. As autoridades conseguiram prender os distribuidores irlandeses, assim como Maggiore, que lhes fornecia as notas falsas. Contudo, não foi possível provar o envolvimento de Morello. Isso, porém, não significava que Giuseppe tivesse desistido imediatamente desse método de ganho. Para garantir maior segurança, ele transferiu a máquina de impressão e as matrizes para a Sicília, organizando a produção lá. As falsificações impressas na Itália eram então enviadas para os Estados Unidos através da empresa de outro mafioso chamado Ignazio Lupo, proprietário de uma empresa atacadista de produtos alimentícios. O dinheiro era escondido em latas de azeite e, uma vez chegado, era distribuído não mais por meio dos irlandeses, mas com a ajuda de outros sicilianos por todo o país. Naquela época, Morello, como novo chefe, havia estabelecido contatos com mafiosos em outras cidades da América e os utilizava plenamente para a colaboração. E, naturalmente, os métodos de lucro da jovem família mafiosa não se limitavam à fabricação de cédulas falsas. Eles também se dedicavam à extorsão, cobrando dinheiro de seus compatriotas empresários para trabalharem sem incidentes. O que, considerando a ampla difusão na época das atividades extorsivas da mão negra, não era de forma alguma difícil e nem sempre exigia o uso da força, pois, ao contrário da mão negra, os mafiosos cobravam muito menos, embora de forma contínua. A mão negra, para quem não conhece, era o nome de um tipo de extorsão comum entre os imigrantes italianos daquele período, em que bandidos enviavam à vítima uma carta com a imagem de uma mão negra e a exigência de uma certa soma em dinheiro. Em caso de não pagamento, a vítima poderia ser morta.
Nas primeiras fases do estudo das comunidades criminosas italianas, a mão negra era frequentemente confundida com a máfia, ou até mesmo esses conceitos eram unificados, o que é fundamentalmente incorreto. A mão negra é o nome de um tipo de extorsão, não de uma comunidade criminosa, e não a praticavam apenas mafiosos. Aliás, na maioria dos casos, tratava-se de pessoas não ligadas à máfia, pois a organização criminosa siciliana ainda era muito pequena e os crimes da chamada Mão Negra eram centenas, se não milhares por ano. Contudo, os homens da máfia exploraram de bom grado a indesejada fama dos extorsionários da Mão Negra. Mais ainda, aperfeiçoaram sua abordagem. Os mafiosos podiam escrever uma carta ameaçadora e depois oferecer eles próprios ajuda para resolver a questão, tornando a vítima devedora até a morte. Por exemplo, Morello realizou um desses golpes com um médico chamado Salvatore Romano, que, após a ajuda gratuita recebida, foi obrigado a tratar gratuitamente todos os numerosos parentes de Morello, motivo pelo qual foi forçado a deixar Nova York para não falir por completo. Além da extorsão e dos rackets, a família Morello também estava envolvida em jogos de azar e na criação de diversos trusts que controlavam áreas específicas do campo econômico. Seu meio-irmão, Vincenzo Terranova, liderava uma empresa que controlava o fornecimento de gelo, um bem muito importante na ausência de refrigeradores, e outro irmão, Ciro Terranova, monopolizou todo o mercado de alcachofras, motivo pelo qual recebeu o apelido de Rei das Alcachofras. No entanto, a família Morello, mesmo com tais resultados, estava longe do poder das futuras gerações de mafiosos. Todas as suas atividades se concentravam exclusivamente nos bairros italianos de Nova York. E quando digo que alguém deles controlava algo, roubava alguém ou extorquia algo, refiro-me exclusivamente aos bairros italianos. Na primeira década do século XX, Nova York fervilhava de gangues diversas, algumas das quais contavam com até 1000 membros. A maioria delas, obviamente, não possuía uma estrutura e uma hierarquia rígidas, motivo pelo qual, em meados da década de 1910, quase todas se desintegrariam, mas por ora eram uma força muito séria e ainda por cima apoiadas pela organização política Tammany Hall. Assim, aos primeiros mafiosos restava apenas aterrorizar seus compatriotas na pequena Itália. Além disso, a composição das famílias de então não ultrapassava 20 a 30 membros, o que era outra razão para não se aventurarem além de uma diáspora de compatriotas tão familiar para eles. Ainda assim, seu tamanho reduzido não era apenas uma fraqueza, mas também uma força. A maioria da família Morello vinha de Corleone, e muitos deles também eram parentes. Isso significava que podiam sempre contar uns com os outros, o que tornava extremamente difícil para as autoridades forçá-los a testemunhar. Além disso, Morello, para reduzir ainda mais essa possibilidade ao mínimo, impunha uma disciplina severíssima em sua organização, punindo as mínimas infrações que potencialmente poderiam levar o grupo à atenção das autoridades da maneira mais dura. Como exemplos marcantes, podem ser lembrados o assassinato de Giuseppe Catania por ter falado demais a um conhecido, em estado de embriaguez, sobre a produção de falsificações de Morello, e o assassinato de Thomas Zappotto, que havia roubado um relógio de $1 do cadáver do bandido Benedetto Madoni. O que, no final, quase custou a liberdade a Morello, pois essa desatenção do subordinado ajudou a polícia na investigação do caso. Em princípio, se as autoridades tivessem provado na época, em 1903, o envolvimento de Giuseppe na morte de Madoni, tudo poderia ter terminado não apenas com uma pena de prisão, mas com a pena de morte, pois esse crime causou grande alvoroço. O assassinado foi encontrado com a garganta cortada em um barril, no meio da rua, e embora Nova York naqueles tempos tivesse visto de tudo, isso era demais até para aquela cidade. Com aquela execução,
Morello queria demonstrar claramente o que aconteceria aos mafiosos que ousassem duvidar de suas ações. Madoni queria apenas reaver o dinheiro que havia sido dado a Morello para ajudar seu parente Giuseppe Di Primo, que havia sido processado. Ele acreditava que, como Di Primo havia sido preso de qualquer forma, Morello deveria devolver o dinheiro. E quando Giuseppe se recusou a fazê-lo, Benedetto ameaçou ir à polícia, assinando assim imediatamente sua própria sentença de morte. Tais medidas por parte de Morello não apenas reforçaram a disciplina dentro de sua gangue, mas também lhe permitiram ascender em toda a máfia americana. Giuseppe era inteligente e implacável, e por isso conquistou, entre 1903 e 1910, o título de chefe de chefes. Muitas vezes a esse título são atribuídas as prerrogativas de um rei mafioso, que governava os outros chefes como seus vassalos. Contudo, não é exatamente assim. O título de chefe de chefes representava, na verdade, um juiz que resolvia as disputas entre mafiosos, ou seja, para fazer um paralelo muito grosseiro, o chefe de todos os chefes fazia a mesma coisa que depois de 1931 a comissão faria, com a única diferença de que acima dele havia outros dois órgãos chamados Assembleia Geral e Conselho. O primeiro era o análogo dos congressos nacionais subsequentes da máfia. Era a Assembleia Geral, que decidia as sentenças de morte de mafiosos de alto escalão e elegia o novo chefe de todos os chefes. A reunião do Conselho, por sua vez, implicava uma composição incompleta da Assembleia Geral. O Conselho tinha o poder de resolver disputas menos importantes, enquanto o chefe de todos os chefes cuidava, digamos assim, de problemas de natureza mais cotidiana. Ou seja, na máfia, desde seu surgimento na América, já existia uma solução democrática para os problemas, e a comissão, que apareceu depois de 1931, não seria algo globalmente novo, mas apenas uma versão ligeiramente modificada de algo antigo. E embora Morello não fosse realmente o todo-poderoso senhor mafioso que às vezes é retratado, em Nova York ele ainda ocupava posições dominantes, e o poder da máfia local era quase incontestável, o que permitia apenas aumentar os lucros ano após ano. Segundo os cálculos do chefe do serviço secreto William Flynn, entre 1903 e 1907, a gangue de Morello faturou cerca de $200 mil com suas atividades. Isso é comparável a 5,5 milhões em equivalente moderno. Grande parte desses fundos foi obtida por Giuseppe da empresa chamada Cooperativa Ignazio Florio. Essa empresa foi aberta no final de 1902 e se dedicava à construção de condomínios. Morello, junto com seus sócios, atraiu como investidores centenas de pessoas, desde simples italianos a ricos nativos americanos. Até mesmo mafiosos de alto escalão de todo o país investiram nessa empresa. E no início, tudo ia às mil maravilhas. As casas eram construídas, as ações subiam e os investidores estavam satisfeitos. Mas então veio a crise de 1907, que por sua escala não era muito inferior à crise de 1893, e a cooperativa Ignazio Florio chegou ao fim. Os preços da terra e das casas despencaram, arrastando consigo o valor das ações da empresa, e os investidores exigiam o retorno de seus investimentos. Se Morello podia de alguma forma ignorar as ações judiciais de cidadãos respeitadores da lei, não podia fazer o mesmo com as exigências de seus colegas de profissão. Apesar de suas credenciais de chefe de todos os chefes, sobre ele pairava a ameaça real de uma condenação à morte. O dinheiro precisava ser recuperado o mais rápido possível, e Giuseppe decidiu que a melhor maneira de encontrá-lo era imprimi-lo ele mesmo. E como naquela época a empreitada de falsificação na Sicília estava por algum motivo inacessível, era necessário organizar uma nova oficina nos Estados Unidos. Pressionado, Morello apressou-se em reabrir a produção e cometeu um erro fatal que lhe custou a liberdade.
envolveu no trabalho de fabricação de notas falsas uma pessoa externa. O tipógrafo Antônio Comita foi enganado e envolvido nessa empreitada, e após a conclusão dos trabalhos em 1909, não foi eliminado como testemunha indesejada. O serviço secreto rastreou Morello no outono de 1909, prendendo Giuseppe e seus potenciais cúmplices. A situação era tal que, sem a confissão de nenhum dos participantes do crime, Morello poderia mais uma vez escapar da punição. Mas a prisão de Antônio Comita, ocorrida alguns meses depois, fez a balança pender para o lado das autoridades. O testemunho de Comita, prestado em tribunal, convenceu o júri a emitir um veredicto de culpado. Morello, ciente das sentenças proferidas no passado para casos semelhantes, esperava passar na prisão de 3 a 5 anos. Portanto, quando o juiz anunciou a condenação a 25 anos, ele desmaiou no banco dos réus. Além de Giuseppe, nesse caso foram condenadas outras 7 pessoas. 6 delas receberam de 20 a 15 anos, e o colaborador mais próximo de Morello, Ignácio Lupo, recebeu a pena mais longa, 30 anos de reclusão. Uma detenção tão longa para Giuseppe Morello significava uma coisa só: a mais poderosa família mafiosa havia sido decapitada. E, como sabemos, onde se corta uma cabeça, logo aparecem outras 2. As famílias mafiosas, que até então haviam permanecido nas sombras, começaram imediatamente a sair do anonimato e a lutar impiedosamente por seu lugar ao sol. Depois que Giuseppe Morello foi parar atrás das grades por um quarto de século, a história da máfia de Nova York entrou em seu período mais obscuro e sangrento. Uma guerra entre clãs sucedia a outra, e as cabeças dos chefes rolavam mais rápido do que bolas de boliche. Mas antes de mergulharmos no cerne dos eventos, quero propor, em primeiro lugar, familiarizar-nos com os protagonistas da narrativa subsequente, para que não seja preciso explicar a cada vez quem é quem, e, em segundo lugar, ouvir como e segundo qual princípio se formaram as primeiras famílias mafiosas, o que também será muito importante para compreender o enredo futuro. As 5 famílias de Nova York foram criadas por grupos de italianos vindos de 3 regiões da Sicília: Palermo, Corleone e Castellammare del Golfo. De agora em diante, as chamarei de clã dos palermitanos, clã dos corleoneses e clã dos castellamareses. Os palermitanos representavam provavelmente o grupo mais numeroso de Nova York. Isso se devia ao fato de que Palermo e as cidades vizinhas eram simplesmente maiores que as outras regiões, e, portanto, muito mais mafiosos de lá chegaram às margens do Novo Mundo. A primeira menção de um clã criminoso de palermitanos nos remete a 1896, as figuras já mencionadas de Candolaro Buttini e Nicola Taranto. Ao que parece, um deles foi um dos primeiros chefes dessa família mafiosa. Como vocês devem se lembrar, essa dupla foi presa em 1896 por falsificação de dinheiro, após o que a administração do clã se perde por vários anos, ressurgindo apenas em 1902 e nos conectando ao nome de Ignácio Lupo. Em geral, por muito tempo Lupo foi considerado apenas o vice de Giuseppe Morello, mas como mostram os dados recentemente divulgados, muito provavelmente foi ele quem assumiu o comando dos palermitanos em 1902. Diversos fatos testemunham isso. Em primeiro lugar, uma carta do mafioso de Nova Orleans, Francesco Matisi, que escreveu a Morello. Nela, Matisi se garantia por outro mafioso, que, como ele escrevia, estava na casa de Lupo. Só que na casa não significava morar em um edifício, mas pertencer a um clã criminoso. Isso é confirmado também pela biografia de Joseph Bonanno, em que ele se expressava da mesma forma ao descrever o encontro entre Maranzano e Masseria, onde o primeiro se descreveu como pertencente à casa de Ciro, o clã de outro chefe daqueles anos. E, em segundo lugar, vários informantes da polícia afirmaram que Lupo, durante as reuniões, falava com Morello em pé de igualdade, e em alguns casos podia até interrompê-lo,
tomando a palavra para si, o que indicava a paridade de posição entre eles. Assim, parece que de 1902 a cerca de 1910, Ignazio Lupo liderou o clã dos palermitanos. Quando foi preso, o poder passou temporariamente para seu irmão, John Lupo, que liderou a família até que se tornou claro que Ignazio não conseguiria, de forma alguma, deixar sua detenção a curto prazo. Depois disso, o novo chefe eleito foi Salvatore D'Aquila, que obteve quase imediatamente também o título de chefe de chefes, substituindo nesse cargo o regente provisório Sebastiano di Gaetano. No entanto, D'Aquila não era mais o único chefe dos palermitanos. No mesmo período, foi fundada outra família com membros vindos da mesma região, liderada por Manfred Mina. Se esta nova família, ou como também se diz, Borgata, acabava de ser criada, ou se era um grupo que se separara de D'Aquila, infelizmente, no momento não é possível determinar. Contudo, pode-se afirmar que, no futuro, essas duas famílias se transformariam nas atuais e bem conhecidas Gambino e Colombo. O segundo clã eram os Corleoneses, sobre os quais falamos muito na primeira parte. O primeiro chefe conhecido desta família foi Giuseppe Morello, de 1910 a 1913, enquanto Morello tentava apelar de sua condenação. O poder esteve temporariamente nas mãos de Giovanni Pecoraro e depois passou oficialmente para Fortunato Lomonte. Até 1920, os Corleoneses agiram em uma única frente, para então se dividirem em duas facções, lideradas por Joe Masseria e Gaetano Reina. No futuro, estas se tornariam respectivamente as famílias Genovese e Lucchese. O terceiro clã, que mais tarde viria a ser a família Bonanno, era predominantemente composto por pessoas originárias da região de Castellammare del Golfo. O primeiro chefe conhecido dos Castellammareses foi Paolo Orlando, que chegou pela primeira vez à América em 1900. Orlando permaneceu nesta posição até cerca de 1910, após o que renunciou voluntariamente. Seu sucessor foi Sebastiano di Gaetano, que nesse período também atuou como chefe de todos os chefes. Di Gaetano deixou ambos os seus cargos em 1912 e a Borgata Castellammaresa foi liderada por Nicola Ciro, que se retirou em favor de Salvatore Maranzano apenas em 1930. Como vocês provavelmente entenderam, as futuras 5 famílias, nos primórdios de sua formação, surgiram seguindo um princípio de parentesco ou origem. E não há nada de estranho nisso, considerando que a máfia é, antes de tudo, uma sociedade secreta, e só depois criminosa. Os líderes das jovens borgatas americanas reuniam em torno de si aqueles que conheciam pessoalmente, ou aqueles por quem podiam garantir conhecidos e mafiosos. E se lembrarmos que naquele período eram todos imigrantes de primeira geração, a quais recomendações poderiam se fiar, senão as palavras de cúmplices que conheciam ainda na Sicília. Assim acontecia que um hipotético corleonês que chegava aos Estados Unidos se ligava a outros corleoneses como ele. E para que esse hipotético corleonês não corresse pela pequena Itália, gritando, "Quero entrar para a máfia", o líder da Borgata, da qual fazia parte na Sicília, lhe dava uma espécie de carta de recomendação e também enviava uma mensagem ao chefe americano sobre a chegada de tal pessoa. E o chefe, por exemplo, em Nova York decidia ele mesmo se o aceitava ou não. Além da troca de pessoal entre a América e a Sicília, existiam também contatos comerciais consolidados. Contudo, eram puramente a nível pessoal. Nunca existiu uma organização comum. A máfia na América é uma sociedade, a máfia na Sicília outra. Talvez para a organização das primeiríssimas borgatas, os italianos se voltassem à pátria para pedir permissão. Mas no período de que estamos falando, nos Estados Unidos já existia uma comunidade autônoma, e todas as conversas sobre unidade derivam do fato de que a primeira geração de mafiosos americanos ainda tinha laços pessoais muito fortes com a Sicília, e frequentemente colaborava com os homens de honra locais. A esta altura,
Acredito que a parte introdutória, digamos, teórica, seja suficiente. Espero que tenham uma clara compreensão do que representava a máfia de Nova York naqueles anos, porque estamos avançando diretamente para o coração dos acontecimentos e iniciamos o relato do período mais turbulento da Cosa Nostra. A chamada Primeira Guerra da Máfia, ocorrida entre a gangue de Daquila de um lado e as gangues de Mina, Ciro e Morello do outro, não teve, na verdade, muitas vítimas e representou mais um conflito natural, pela redistribuição de poder após a prisão dos principais chefes da Cosa Nostra, Giuseppe Morello e Ignazio Lupo, do que uma guerra mafiosa em grande escala. Daquila, que depois disso obteve o controle da maior borgata de Nova York e o título de chefe de todos os chefes, encontrava-se na posição mais forte em relação às outras famílias. A família de Mina havia acabado de ser fundada. Os Ciro não tinham tido grande influência até então, e os Morello estavam enfraquecidos pela prisão de seu chefe e por lutas internas, das quais falaremos mais adiante. Essa situação, para o autoritário Daquila, era um terreno ideal para estender ainda mais seus interesses, o que naturalmente não agradou às três famílias restantes, que se uniram contra ele em uma frente única. Ao que parece, o primeiro a se opor a Daquila foi Manfred Mina, e a guerra começou como um confronto entre dois clãs palermitanos, ao qual logo se uniram as outras facções, tomando o lado de Mina. A cronologia desse conflito é a seguinte: em 1913, Daquila viajou brevemente para a Sicília, e as gangues de Mina e Morello aproveitaram. Durante a ausência do chefe de todos os chefes, eliminaram 2 de seus homens. Em 4 de novembro, Giuseppe Fontana foi assassinado, e em 25 de novembro, Giuseppe Fanara. Talvez houvesse mais vítimas, mas devido ao grande número de homicídios nos bairros italianos na época, mesmo sem as disputas mafiosas, não é possível determinar. Depois disso, o conflito teve uma breve pausa, causada, segundo informações não confirmadas, por um armistício entre as partes. O evento seguinte que levou os mafiosos de volta ao caminho da guerra ocorreu em 1914, quando, em maio, foi assassinado o líder dos Morello, Fortunato Lomonte. Segundo uma das versões de sua morte, Daquila teria tido um papel, servindo a vingança fria, por assim dizer. Segundo outra, Lomonte foi vítima de uma guerra interna dentro do próprio clã Morello. Dentro dos Corleoneses, quase desde os primeiros dias de prisão de Giuseppe, a tensão havia crescido entre os irmãos Lomonte e os irmãos Terranova. Os primeiros, no início de seu comando, haviam se recusado a vingar a morte do filho de Giuseppe Morello e sobrinho dos irmãos Terranova, Calogero Morello Terranova, fazendo isso sem a permissão deles, dividindo assim a facção em 2 campos. Em tal situação, os Lomonte deveriam ter demonstrado o máximo de diplomacia para recompor a família, o que, obviamente, não conseguiram fazer. O próximo obstáculo foi a questão dos territórios do bandido e político Joe Gallucci. Os Terranova queriam matar Gallucci e assumir o controle de suas posses. Os Lomonte, por outro lado, tinham relações estreitas com Gallucci e até trabalhavam para ele como guardas. É, portanto, muito provável que Fortunato não tenha caído pelas mãos de Daquila, mas pelos esforços dos irmãos Terranova, que depois se apoderaram com alegria dos territórios de Joe Gallucci. O mesmo vale para os assassinatos dos 2 membros seguintes da família Morello. Em 7 de outubro de 1915, Hipólito Greco, que havia substituído Fortunato Lomonte como chefe, foi eliminado, e em 13 de outubro, Domasi Lomonte, irmão de Fortunato, foi morto. Por um lado, Daquila, que depois dessas mortes consolidou definitivamente seu domínio em Nova York, poderia ter feito isso. Por outro, isso também era vantajoso para os irmãos Terranova, pois foram eles que assumiram o comando da Borgata Morello após a eliminação de Greco e Lomonte. Seja como for, a primeira guerra da máfia foi completamente vencida por Daquila,
e a outrora poderosíssima família Morello perdeu muitas de suas posições, motivo pelo qual um novo predador, ansioso para se apossar de seus territórios, apareceu no horizonte. Aos irmãos Terranova, agora à frente da família, uma nova guerra se anunciava, desta vez com outra sociedade secreta italiana chamada Camorra. A Camorra, outra sociedade criminosa secreta de origem italiana, surgiu antes mesmo da máfia, na década de 1820 em Nápoles, e representava uma organização de ajuda mútua para os encarcerados, estendendo depois suas atividades também para fora dos muros da prisão. A Camorra, como a máfia, tinha sua hierarquia, um ritual de iniciação, e seus métodos de lucro eram semelhantes aos dos colegas sicilianos. Nos Estados Unidos, a Camorra apareceu na virada do século XIX para o XX, e se dedicava aqui à extorsão, jogos de azar, chantagem e tráfico de cocaína. Em Nova York, os camorristas eram significativamente inferiores à máfia, tanto em número quanto em quantidade de dinheiro arrecadado, não ficando atrás apenas em um componente, a crueldade. A estrutura da Camorra de Nova York, ou como também é chamada, a Camorra do Brooklyn, era um conjunto de diversas gangues não conectadas, cujas fronteiras de uma se localizavam perto das fronteiras da família Morello, e por muito tempo as duas organizações coexistiram pacificamente e até mesmo de vez em quando agiram em uma frente comum. Por exemplo, o assassinato do já mencionado Joe Gallucci foi uma operação conjunta delas, assim como a eliminação de Giuseppe De Marco, cujo negócio de jogos de azar foi então dividido entre as duas organizações. Contudo, os vizinhos napolitanos sempre olharam com inveja para os Morello, pois os sicilianos ganhavam muito mais com seus rackets. Por isso, quando os irmãos Terranova sofreram perdas significativas na guerra contra Daquila, as gangues da Camorra decidiram unir forças e atacá-los juntas, para se apossar de todas as empresas lucrativas. Os líderes das gangues napolitanas não declararam guerra diretamente, mas elaboraram um plano quase perfeito, no qual, com um sorriso amigável no rosto, queriam atrair todos os líderes dos Morello para um encontro pacífico sob o pretexto de discutir negócios comuns. Para o encontro foram convidados todos os membros-chave da família mafiosa, ou seja, os irmãos Nicolò, Vincenzo e Ciro Terranova, Stefano La Sala, Eugenio Brico e Giuseppe Pirrazzono. No entanto, por várias razões, compareceram apenas Nicola Terranova e Eugenio Brico, e isso significava que a potencial tomada de poder poderia se transformar em um longo e sangrento confronto, o que acabou acontecendo. Os napolitanos mataram Terranova e o Brico em setembro de 1916, desencadeando assim uma guerra com a família Morello. Após isso, iniciaram-se operações militares ativas, onde a Borgata, mafiosa, sob a liderança dos irmãos Terranova, sofria uma clara derrota. A Camorra conseguiu assassinar Giuseppe Pirrazzono e assumir o controle de todos os pontos de jogos de azar, além de expulsar Ciro e Vincenzo de uma série de territórios e se apoderar da maioria dos rackets. Parecia que a família mafiosa mais poderosa poderia ruir definitivamente. Contudo, a ajuda veio, e veio de onde menos se esperava. Um ex-membro da Camorra do Brooklyn chamado Ralph Daniela, que se escondia das autoridades fora de Nova York devido a um homicídio cometido anteriormente, e irritado pelo fato de os chefes não o apoiarem financeiramente, procurou a polícia e entregou toda a organização napolitana da Grande Maçã. Ele contou sobre todos os assassinatos, todas as empresas ilegais e deu os nomes de todos que conhecia. O depoimento de Daniela foi tão valioso que todos os líderes e muitos membros comuns da Camorra foram enviados para a prisão por um longo período, sem conseguir desfrutar dos frutos, já ao seu alcance, dos territórios conquistados. Os irmãos Terranova, por sua vez, recuperaram a maioria dos rackets e finalmente puderam respirar aliviados. Eles ainda não sabiam que, literalmente um par de anos depois,
A tão esperada libertação de seu meio-irmão Giuseppe Morello se transformaria não em um novo capítulo no desenvolvimento da família, mas em outro sangrento conflito. No capítulo anterior, mencionei que a família Morello era liderada pelos irmãos Terranova, mas omiti um pequeno detalhe. Não citei o nome de Salvatore Laiacona, a quem está ligada uma história bastante intrincada. Laiacona, ao que parece, era um fantoche de D'Aquila, e após a morte de Fortunato Lomonte, gerenciava para ele o grupo que havia se separado da gangue dos Terranova. Laiacona presumivelmente também poderia ter estado envolvido no assassinato de Lomonte, após o que a família se dividiu em partidários dos Terranova e partidários de Laiacona. Naturalmente, quando Giuseppe Morello foi solto na primavera de 1920, não ficou nada satisfeito com tal estado de coisas. Se os Terranova estavam prontos para jurar-lhe novamente lealdade, Laiacona não pretendia fazê-lo. Por isso, já em dezembro do mesmo ano, ele foi eliminado e a maioria de seus homens retornou a Morello. No entanto, o ex-chefe de todos os chefes claramente superestimara suas forças e sua influência, cometendo um assassinato não autorizado de um chefe de família. Em primeiro lugar, várias pessoas de Laiacona juraram publicamente vingança pela morte de seu chefe, e em segundo lugar, por trás do assassinado, estava o atual chefe de chefes, Toto D'Aquila, que não tinha nenhuma intenção de permitir que Morello recuperasse força. Tudo isso, naturalmente, exacerbou a situação e imediatamente desencadeou um conflito, hoje conhecido como a Segunda Guerra da Máfia de Nova York. Pouco menos de 6 meses após a morte de Laiacona, D'Aquila observava a guerra entre os apoiadores do assassinado e Morello de fora, mas na primavera de 1921, quando ficou claro que os segundos haviam eliminado praticamente todos os primeiros, ele decidiu que era hora de intervir. D'Aquila, entre abril e maio do mesmo ano, reuniu a Assembleia Geral, onde, sob o pretexto do assassinato não autorizado de Laiacona, pediu a condenação à morte de Giuseppe Morello, e no decorrer de discussões e debates animados, seu pedido foi aceito. Na lista dos condenados à morte foram incluídos também Ignazio Lupo e o mafioso Umberto Valente, muito provavelmente devido aos seus estreitos contatos com o condenado. Giuseppe soube de sua condenação quase imediatamente após ser pronunciada. De maio a setembro, conseguiu se esconder em Nova York e em outubro, quando a situação se tornou particularmente perigosa, ele, junto com Lupo e Valente, partiu para a Sicília. E, ao que parece, sua situação era realmente catastrófica, se ele se arriscou a retornar à sua terra natal com uma condenação de 6 anos de prisão, ainda não cumprida. A única chance que Morello tinha de voltar a Nova York sem medo por sua vida era o amigo de Umberto Valente, chamado Nicola Gentile. Gentile era, àquela época, um mafioso muito respeitado com contatos em todos os Estados Unidos. Morello e Valente pediram-lhe que convencesse os chefes de todo o país a reunir novamente a Assembleia Geral e a reconsiderar sua condenação à morte. Gentile aceitou ajudar e por um ano inteiro percorreu a América, negociando com os líderes das borgatas locais. Para se ter uma ideia de sua dedicação à causa, sua jornada pode ser comparada a um videogame, por exemplo, The Witcher 3, onde o protagonista, para completar uma missão, precisa encontrar uma dezena de personagens, cada um dos quais o encaminhará a outras 2 pessoas, e para todos eles deverá completar uma missão. Gentile fez algo semelhante. Negociou e ajudou os chefes de todo o país, e no final concluiu com sucesso a missão, livrando Morello da espada de Damocles que pairava sobre ele. A única condição para a revogação da condenação era que Giuseppe não teria mais o direito de ocupar o cargo de chefe da família, e durante todo o tempo em que Gentile revogava a sentença de morte de Morello, e Giuseppe próprio tentava evitar ser atingido, em Nova York não havia paz. Apesar da ausência dos condenados,
Pelo menos 6 pessoas morreram naquele ano no confronto entre Morello e D'Aquila, e a revogação da sentença não mudou a situação. Assim que Giuseppe voltou, seu meio-irmão e, por coincidência, novo chefe da família, Vincenzo Terranova, foi assassinado. Além disso, após a declaração de proscrição de Morello, uma facção liderada por Gaetano Reina se separou da família, que agora estava fora de sua jurisdição. Em tal situação, Giuseppe, que não tinha o direito de liderar a Borgata, podia se opor a D'Aquila apenas apoiando um novo movimento como chefe da família, a candidatura de Joe Masseria. Masseria, explorando habilmente as oportunidades oferecidas pela lei seca, em poucos anos se transformou em uma das principais forças da máfia de Nova York. D'Aquila, vendo que seus adversários tinham um novo general, convenceu Umberto Valente a passar para o seu lado e direcionou todas as suas armas para Masseria. Durante todo o verão de 1922, os contendores tentaram eliminar um ao outro. Masseria, nesse período, escapou 2 vezes da morte certa. Os assassinos atiraram quase a queima-roupa, mas Joe Boss sempre permaneceu vivo, o que não se pode dizer do principal assassino de D'Aquila, Valente, que foi morto em 12 de agosto de 1922. Depois disso, os contendores atiraram uns nos outros por cerca de mais um ano, mas ninguém obteve uma vantagem decisiva. Por isso, em 26 de agosto de 1923, foi criada uma grande conferência de paz da máfia, na qual se decidiu cessar o conflito e depor as armas, o que, na realidade, significou apenas uma passagem para um estado de guerra fria. A máfia e Morello começaram a se preparar para uma potencial retomada do confronto, aumentando o número de membros de suas famílias. Foi nesse momento que Joe Boss começou, pela primeira vez, a aceitar na organização italianos do continente. Frank Yale, Frank Costello, que era calabresa, assim como Vito Genovese e Willy Moretti, que eram napolitanos, entraram na máfia justamente graças à Masseria. A retomada do conflito em 1928 esteve parcialmente ligada a essa inovação de Masseria. Naquele ano ele aceitou na família o napolitano Al Capone de Chicago, apoiando-o contra outros mafiosos locais, o que não agradou a D'Aquila. Desta vez, do lado de Morello, também se alinhou outra família de palermitanos, liderada por Manfred Mina, que após o assassinato de D'Aquila em setembro de 1928, assumiu o controle de sua Borgata. Joe Masseria, com o apoio de Giuseppe Morello, foi eleito novo chefe de todos os chefes. Mas, como a história demonstrou, a essa ordem estabelecida foi concedido um tempo ainda menor que as anteriores. As últimas provas da máfia de Nova York estavam próximas. Antes de passarmos à discussão direta da Guerra Castellamarese, suas causas, seu desenrolar e sua influência sobre a máfia em geral, quero propor que falemos um pouco sobre como a lei seca influenciou a Cosa Nostra. Se na Segunda Guerra da Máfia esse contexto ainda podia ser omitido, no momento do conflito Castellamarese, o contrabando era a principal fonte de lucro das 5 famílias, e o exemplo desse negócio pode bem mostrar como a máfia mudou em quase 30 anos de presença nos Estados Unidos, e se mudou de fato. A Lei Volstead é comumente considerada para a Cosa Nostra uma espécie de divisor de águas, após cuja adoção, a máfia foi forçada a remover sua cortina de ferro e começar a colaborar com gangsters de outras nacionalidades. Contudo, isso não é totalmente verdadeiro. Em primeiro lugar, já antes da lei seca, os mafiosos colaboravam com bandidos de origem não siciliana. Por exemplo, o próprio Giuseppe Morello, nos primórdios de sua carreira, envolvia irlandeses na distribuição de cédulas falsas, e Joe Masseria, por sua vez, colaborava com gangsters judeus, o que é confirmado por informações de um informante chamado Salvatore Clemente. E não se deve esquecer que foi Masseria quem introduziu a prática de aceitar italianos continentais na máfia. E, em segundo lugar, alguns chefes, mesmo durante a lei seca, agiam exclusivamente em parceria com seus conterrâneos,
e mantiveram essas preferências mesmo após sua abolição. Isso se devia ao fato de que a máfia na América nunca foi uma estrutura monolítica. Por exemplo, em Nova York existiam 5 famílias, e cada uma delas era uma organização separada com sua própria gestão. E todos os órgãos comuns que estavam acima delas, se fizermos uma analogia com uma instituição legítima de poder, não eram executivos, leia-se, gerenciais, mas sim uma mistura de judiciários e legislativos, ou seja, a Assembleia Geral e mais tarde a Comissão tinham o direito de resolver as controvérsias, não de dar ordens. Portanto, quando dizemos que a máfia, durante a Lei Seca ou em qualquer outro momento, sofreu mudanças significativas em sua estrutura, devemos primeiro verificar se isso afetou todas as famílias e só então tirar conclusões sobre a tendência geral. E no que diz respeito à colaboração com outras etnias, não se pode afirmar que a proibição do álcool tenha obrigado todos os mafiosos indistintamente a trabalhar com não-italianos. Em grande parte, essa decisão dependia do chefe de cada borgata individual. Por isso, por exemplo, Masseria, que após 1923 aceitou muitos membros na família, já com sua equipe, dava aos seus homens uma relativa liberdade na escolha de parceiros, desde que enviassem regularmente sua parte. Já Maranzano, ao contrário, conduzia seus negócios principalmente com sicilianos e desejava que seus homens seguissem o mesmo exemplo. Disso, não se pode dizer que a Lei Seca tenha sido um período em que ocorreram mudanças definitivas nessa questão. Pode-se apenas dizer que lançou a semente de uma ideia que no futuro cresceria no que agora conhecemos como parceiros da máfia e que, de alguma forma, após algumas décadas, seria aceita pelos chefes de todas as famílias. A segunda questão importante a discutir é o quão forte era o conglomerado dos contrabandistas e se era verdade que existia um acordo geral entre os maiores gangsters de todo o país. O principal argumento a favor da existência de uma organização unitária dos principais contrabandistas da América é a referência a um encontro nacional de gangsters em 1929, em Atlantic City, onde foi alcançado um acordo de colaboração. Contudo, pesquisadores modernos, consultando a imprensa e os arquivos da época, desmentiram tais afirmações e descobriram a verdadeira razão do encontro. Na realidade, esse congresso foi convocado apenas para resolver as divergências entre os líderes das gangues de Chicago e não estava de forma alguma ligado a outras cidades, e um conglomerado geral de contrabandistas em nível nacional nunca existiu. Os gangsters se uniam em alianças para expandir seus interesses, mas não se estendiam para cobrir todos os Estados Unidos. Além disso, é preciso entender que existiam 2 tipos principais de atividades no negócio relacionado ao álcool ilegal: a produção própria no território dos Estados Unidos e a importação de contrabando de mercadorias do exterior. E em cada um deles existiam suas próprias alianças e acordos, muitas vezes não se cruzando. Como se depreende do que foi dito anteriormente, a máfia nos primeiros 30 anos de sua existência nos Estados Unidos não sofreu alterações estruturais. A hierarquia e o sistema de resolução de controvérsias, que surgiram nos primórdios de sua aparição, funcionavam também no momento da Guerra Castellamarese. Cada família, como era uma unidade independente, assim permaneceu, o que levou cada borgata individual ao seu próprio caminho de desenvolvimento. E em grande parte a futura criação da comissão foi realizada justamente para que cada visão sobre o desenvolvimento geral fosse ouvida, e o processo de evolução individual de cada família prosseguisse sem a interferência de membros externos da máfia. A comissão era necessária, pois as estruturas independentes chamadas famílias, das quais a máfia é composta, desde os tempos de Daquila, começavam a sofrer, de cada novo chefe de todos os chefes, pressões e tentativas de redução gradual de sua independência. Isso estava ligado não tanto ao fato de que esse cargo conferia poderes ilimitados, como eu disse,
O chefe de chefes desempenhava um papel de juiz, não de líder gerente. Mas ao fato de que as pessoas que ocupavam essa posição eram simultaneamente os chefes das mais poderosas borgatas do país, e além disso, por índole, eram autoritárias e dominantes. Por esse motivo, com suas ações, começavam a deturpar o papel original do chefe de todos os chefes, o que levou à Guerra Castellamarese e à substituição desse título por um órgão colegiado representado pela Comissão. Antes de iniciarmos a discussão direta da guerra, reafirmo mais uma vez que as tentativas de consolidação do poder em uma só mão não estavam ligadas à posição de chefe de todos os chefes e ao seu papel, mas ao fato de que os líderes das famílias mais poderosas do país, em tempos diferentes, buscavam expandir ao máximo sua influência. Masseria, por exemplo, começou a fazê-lo muito antes de obter seu título, e, naturalmente, não parou depois. Joe Boss, após o assassinato de Daquila, liderava a mais forte borgata de Nova York, o que lhe permitia ditar suas regras do jogo, que tentou estender também a outras cidades, apoiando nelas facções aliadas. Naturalmente, tal situação não podia agradar a todos, e, no final, contra a Masseria se alinhou um grupo de mafiosos liderado por Salvatore Maranzano. Esse confronto recebeu o nome de Guerra Castellamarese. As sementes desse conflito fincam suas raízes no momento em que Masseria apoiou Al Capone contra os Joey Aello em Chicago. Muitos não gostaram que Joe Boss tivesse se aliado ao napolitano, mas não eclodiu um confronto aberto. Então, em Nova York, em fevereiro de 1930, foi assassinado o chefe mafioso Gaetano Reina, que controlava a maioria dos lucrativos rackets no comércio, e embora essa morte pudesse estar ligada à concorrência no setor de Reina, a comunidade mafiosa a interpretou como uma manobra de Masseria, com a qual ele se apoderou dos negócios de Reina, já que Giuseppe Pinzolo, que o substituiu, era muito mais propenso à colaboração. Com essa ação, Joe Boss criou seu primeiro inimigo na pessoa de Tommaso Galliano, que pouco depois deporia Pinzolo. Depois disso, Masseria, sem ver oposição imediata e considerando a eliminação de Reina uma jogada vitoriosa, tentou obter influência em Detroit, onde apoiaria, na luta pelo poder, os Castellamareses, que em maio de 1930 assassinariam Gaspare Milazzo. A morte deste último faria com que outra facção se alinhasse contra Masseria. Milazzo, antes de partir para Detroit, residia em Nova York e era membro de uma família local, formada por seus conterrâneos de Castellammare del Golfo, que se tornaram o segundo inimigo de Joe Boss. Nesta guerra, a morte de Milazzo provocou indignação entre os Castellamareses de Nova York. Em razão disso, o chefe da família, Nicola Ciro, que não queria combater Masseria, se retirou voluntariamente, cedendo o posto de líder a Salvatore Maranzano. Maranzano, sendo um mafioso de alto escalão na Sicília, após se mudar para os Estados Unidos em meados da década de 1920, foi forçado a iniciar sua carreira do zero, e é provável que também aqui quisesse alcançar patamares significativos. Para ele, portanto, a guerra com Masseria não foi apenas uma forma de vingar um conterrâneo, mas também uma oportunidade, em caso de vitória, de ascender ao topo da máfia americana. Maranzano preparou o primeiro golpe por cerca de um mês, após obter o título de chefe. Nesse período, conseguiu comprar armas e aceitar novos membros na família. O primeiro alvo escolhido foi Giuseppe Morello, que era chamado de cérebro e estrategista de Masseria. Maranzano acreditava que as ações de Joe Boss eram dirigidas pelo cardeal cinzento Morello e que, matando-o, a vitória seria apenas uma questão de tempo. E como se descobriria mais tarde, em parte ele estava certo. Em agosto de 1930, Morello seria assassinado em seu escritório pelo pistoleiro Sebastiano Domenico, e um mês depois Tommaso Galliano mataria o fantoche de Masseria, Joey Pinzolo, e, assumindo o poder na família Reina, passaria para o lado de Maranzano.
Masseria respondeu a isso em outubro com o assassinato em Chicago, por meio de Al Capone, dos Joey Aiello, o que em princípio foi inútil, pois apenas um mês depois ele perderia seu mais forte aliado em Nova York. Em novembro, Manfred Mina e Stefano Ferrigno seriam mortos, e os novos líderes dessa família passariam para o lado de Maranzano. Isso significava que 3 das 4 famílias de Nova York estavam contra Joe Boss. Outra, sob a liderança de Proface, mantinha a neutralidade, e ele mesmo havia perdido uma pessoa-chave na pessoa de Morello. Entre a máfia americana começava a se instalar a clara sensação de que ele não conseguiria sair vencedor. Por isso, entre o final de 1930 e o início de 1931, foi organizado um encontro em Boston, durante o qual Masseria foi destituído do título de chefe de todos os chefes, confiando temporariamente o papel ao líder local, Gaspari Messina. Nesta reunião, também foi convocada pela primeira vez a comissão, composta por Gaspari Messina, Nicola Gentili, Vincent Troia, Giuseppe Siracusa e Salvatore Alaverde. A eles foi confiada a missão de regular o conflito e pôr fim à guerra. Masseria, prevendo já sua derrota, ficou feliz em depor as armas. Ele propôs à comissão sua degradação a soldado, se isso ajudasse a resolver a questão. Maranzano, por sua vez, sob o pretexto de temer prisões, forçou seus homens a desarmar-se, o que provocou neles uma tempestade de indignação. Além disso, Masseria se afastou significativamente de seus homens, passando a maior parte do tempo recluso em casa. Em essência, com essas ações, ele não deixou escolha alguma aos seus subordinados. Nenhum deles queria ser fuzilado apenas porque seu chefe havia ordenado que não se defendessem. Adicionalmente, precisamente no mesmo período, Maranzano declarava que queria a cabeça de Joe Boss e que depois não tocaria nos outros. Não é de surpreender que, em tal situação, os homens de Masseria, liderados por Charles Luciano, firmaram uma aliança nas suas costas com Maranzano e, em 15 de abril de 1931, assassinaram Joe Boss em troca do fim da guerra. Até recentemente acreditava-se que, após a queda de Masseria, Maranzano havia instituído as 5 famílias de Nova York e dado o primeiro passo na criação da moderna Cosa Nostra. Mas, atualmente, pesquisadores demonstraram que a estrutura das famílias existia muito antes disso, como, de fato, abordamos no início deste conteúdo, e a própria afirmação sobre isso surgiu das palavras de Valaque, que descreveu um encontro no Bronx após o fim da guerra, onde foram apresentados os chefes das 5 famílias. Na realidade, esse procedimento não era um ponto de partida, mas apenas uma forma de apresentar os novos membros, como Valache na época, ao sistema já consolidado. As únicas modificações introduzidas após essa guerra foram a proibição da dupla filiação para um indivíduo, tanto na América quanto na Sicília, um fenômeno não raro no passado, e o bloqueio do recrutamento de novos membros. Agora, as famílias podiam aceitar pessoas apenas em substituição de quem havia se retirado dos negócios, a fim de evitar, no futuro, situações em que o chefe da Borgata decidisse aumentar sua própria influência à custa de novos membros. No mais, tudo permaneceu em seu devido lugar. Simplesmente agora, no lugar de Masseria, a família era liderada por Luciano. No lugar de Mina, Frank Scalise, que após o assassinato de Maranzano seria substituído por Vincent Mangano. E o próprio Maranzano seria depois substituído por Joe Bonanno. Tommaso Galliano e Joe Proface, por sua vez, permaneceriam em seus postos, e Maranzano, até sua morte, para a qual existem diversas razões, ocuparia o cargo de chefe de todos os chefes. A primeira razão para a eliminação de Maranzano foi que, após sua vitória, ele continuava a viver em guerra. O último chefe de todos os chefes não confiava em seus antigos adversários e, apesar de sua promessa de enterrar o machado de guerra em troca da morte de Masseria, planejava eliminá-los. Em sua lista de eliminação, entre outros, figuravam nomes como Al Capone,
Lucky Luciano, Frank Costello, Joe Adonis, Willie Moretti, Dutch Schultz e Vito Genovese. A segunda razão era que Maranzano havia se intrometido no racket da indústria têxtil, onde Luciano já trabalhava em colaboração com Louis Lepke Buchalter. Luciano e Lepke apoiavam um líder sindical, enquanto Maranzano apoiava outro, o que causou um conflito de interesses e poderia custar a Luciano um lucrativo racket. No final, essas duas razões, ocorridas aproximadamente no mesmo período, se sobrepuseram e forçaram Luciano a arquitetar uma nova conspiração. E em setembro de 1931, o último chefe de todos os chefes, Salvatore Maranzano, foi assassinado em seu próprio escritório. Depois disso, Luciano demonstrou aos outros mafiosos a existência da lista de eliminação, e com base nisso, sua ação foi aprovada. A abolição do título de chefe de todos os chefes e a subsequente comissão, criada após a eliminação de Maranzano, como vocês provavelmente entenderam, não foi inventada por Luciano. Em primeiro lugar, já existiam formas anteriores de resolução colegiada de questões chamadas Conselho e Assembleia Geral, das quais falamos na primeira parte. E em segundo lugar, algo semelhante já havia sido realizado durante a Guerra Castellamarese, como eu disse anteriormente. Ou seja, a comissão não é uma inovação revolucionária vinda do céu para Luciano, mas apenas uma reforma de um sistema já existente, que foi aperfeiçoada. A Assembleia Geral não era tão fácil de convocar, o Conselho tinha poderes limitados, e o chefe de todos os chefes era, como a história demonstrou, extremamente subjetivo. Por isso foi criada uma comissão composta pelos chefes das famílias mais poderosas do país, que era fácil de convocar, podia resolver qualquer questão, e além disso, era composta por mais pessoas, o que reduzia a subjetividade das decisões. E sim, a comissão não era um órgão de gestão, era um órgão de resolução de questões comuns. Os assuntos individuais das famílias permaneciam para elas a portas fechadas. Na primeira composição da comissão entraram os chefes das 5 famílias de Nova York, assim como Al Capone de Chicago e Frank Milano de Cleveland. E outra questão que é simplesmente necessário discutir é o posicionamento da Guerra Castellamarese e dos assassinatos de Masseria e Maranzano como uma batalha entre a nova e a velha escola, os mafiosos americanizados contra os tradicionalistas. Em primeiro lugar, um dos argumentos a favor disso é a criação da comissão como uma inovação revolucionária da nova escola, algo que acabamos de refutar. Em segundo lugar, nenhum dos participantes dos eventos que mais tarde os descreveu em sua biografia posicionou o conflito dessa maneira. E em terceiro lugar, não está totalmente claro quem deve ser considerado tradicionalista e quem americanizado. Se tomarmos Luciano como exemplo de gangster americanizado, como calcular o tradicionalista? Por idade? Bem, Luciano no início da guerra tinha pouco mais de 30 anos, mas Joe Bonanno, que é considerado um tradicionalista, ainda não tinha 30. Ou talvez devêssemos defini-los com base em visões progressistas? Então Masseria, que primeiro começou a aceitar não-sicilianos na organização, não é mais um tradicionalista que foi eliminado pelo americanizado Luciano. E assim se descobre que esses conceitos são muito vagos e se encaixam mais em títulos grandiosos do que na vida real. Em cada membro da máfia havia tanto o tradicional, leia-se, o respeito às regras da organização, nascidas dezenas de anos atrás, quanto o americano, ou seja, a busca por atividades ilegais no modelo de negócios e lucro. E toda essa divisão não passa de uma tentativa de enquadrar uma história mais bonita. A história da máfia inicial não é sobre uma pessoa que mudou tudo, e não é sobre a luta do velho contra o novo. É uma evolução gradual e a busca por um sistema ótimo, através de erros e dezenas de litros de sangue derramado.